eu estava ausente, parado, porque eu estava numa busca, sabe? A nossa vida inteira precisa ser uma busca. E quando a gente não sabe o que a gente precisa fazer, o que a gente tem, o poder que a gente tem nas mãos, quando a gente não sabe usar os recursos que a gente acaba perdendo tempo, dando voltas, né? Voltas e voltas. E parando sempre no mesmo lugar. E aconteceu algumas coisas desde junho, quando eu decidi participar de uma campanha de comportagem, que eu estarei gravando um outro vídeo falando só sobre isso, porque é um assunto bem longo. Mas resumindo, comportagem, em outros sentidos, trabalhar com publicações, com livros, manuais de saúde. Porém, esse projeto está ligado com a Igreja Adventista. E eu pude participar, porque os recursos que você adquire, né, vendendo, seja lá a função lá dentro, porque são vários, ou você vai na porta das pessoas, comunica, dá informações sobre a saúde, ou você vai a igrejas, ou você vai em empresas, são muitos setores. Os recursos que a gente adquire, a gente reverte para a faculdade. Então, você vai estar lá, dividindo despesas com seus colegas, e ao mesmo tempo juntando um dinheirinho para poder realizar esse sonho da faculdade. Eu fui, né, sem muito bem saber o que era. E é um trabalho missionário, porque o primeiro contato que a gente tem com as pessoas é algo muito importante, a gente faz amizades. E isso tudo me fez encarar a realidade, me fez me analisar, sabe? Pensar mais sobre o que eu estava fazendo com a minha vida, no que eu queria passar o resto da minha vida fazendo. Pensamentos assim, será que a vida se resume a só isso, né? Uma vida baseada somente em cultos, ter funções dentro da igreja é realmente muito importante. Só que a vida do cristão não é isso. E quando eu fui para esse projeto, eu me deparei com essa realidade, esse contato com as pessoas. Até de mim mesmo eu pude encarar, né? Porque quando a gente chega nesse ponto de ter que enfrentar situações quando a gente não está acostumado, longe de casa, longe das pessoas que a gente do convívio, né, próximo, a gente passa por desafios. Ter que conviver com pessoas que a gente não conhece, com pessoas bem diferentes de você, dividir quarto, ter compromisso com suas tarefas, hora de acordar, compromisso com o dinheiro, né, organização. Então isso tudo me despertou para muita coisa. E foi de grande valia, isso tudo para mim. Me fez enxergar para uma coisa que eu não tinha, ou talvez não valorizava tanto, que era a minha pessoinha, eu mesmo. Porque a gente passa muito tempo empenhando forças, energias em muitas coisas, em adquirir conhecimento, né? A escola e a vida nos impõe isso, né? De buscar sempre o melhor, de alcançar, sonhar alto. Só que você primeiro precisa se interiorizar. Essa palavra está muito frequente na minha vida. Se interiorizar é se permitir se autoanalisar. Jesus deixava isso bem claro, né? Ele trouxe uma revolução dos mandamentos, né? Quando os fariseus estavam tão preocupados com o exterior, com as tradições religiosas, que só aparentavam, né, no exterior. A comparação ótima que Jesus dá disso é sepulcros caiados. Aquele sepulcro lá fora, né, enfeitado, bonito, sepulcro, e por dentro o que tem? Morto, né? Cadáver, podridão, morte. E era isso que ele comparava essas pessoas que viviam só de aparência. E muitas vezes a gente leva a vida no piloto automático e não presta atenção em detalhes importantes da nossa vida. Então, essa experiência de ter ido para um lugar onde eu não conheço, com pessoas que eu também não conhecia, só tinha uma pessoa que eu conhecia lá, para ser sincero, que era o meu primo. E então eu pude me experimentar e ver até onde eu aguentava, os pontos fracos se exaltaram, os pontos fortes. Porém o foco não é isso, né? O foco foi depois, quando eu voltei de lá. Comecei a ficar muito reflexivo, sabe? Muito pensativo. E coisas que estavam, por causa desse ritmo acelerado antes de eu ir, que eu estava deixando coisas de lado essenciais, coisas que faziam parte da minha essência, que estava deixando de lado, por causa de outros afazeres, compromissos. Eu sou um tipo de pessoa muito acelerada. Parece que eu sou lerdo, mas o meu pensamento é muito acelerado, então às vezes eu quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e acabo não fazendo nada. Isso acontece muito, é muito triste também.
é o tipo de pessoa que começa fazendo uma coisa e nunca termina, sabe? Eu era muito assim. Deixa tudo pela metade. Isso é triste demais, porque você se sente frustrado, inseguro, você tem medo porque você já deixou um legado, digamos assim, de coisas ruins. Isso aí faz por completo, isso é inconstante, né? Uma palavra muito triste de se ter como característica, inconstante. E é isso que estava refletindo aqui no canal, eu quero deixar claro. Essa inconstância, porque eu não tinha um objetivo assim, tá? Eu queria fazer vídeo, tinha feito curso de guia de turismo, mas também queria fazer algo voltado com guia de turismo, mas que levasse a Bíblia, e ao mesmo tempo não sabia a faculdade exata que eu queria. Então era muita coisa na cabecinha da pessoa para pensar. Um ministério para seguir, uma vocação dentro da igreja, e muitos palpites, né? Porque as pessoas veem você perdido e querem ajudar. São boas intenções. Só que, como diz aquele ditado, né? De boas intenções o inferno tá cheio. Então, às vezes, você tá ali tentando ajudar a pessoa cheio de boa intenção, mas você acaba deixando a pessoa mais perdida ainda, porque você dá mais caminhos para a pessoa escolher. E sabe aquela pessoa que tem muita dúvida, que é muito indecisa? Eu também tenho essa característica, infelizmente. Então, quando a gente tem um propósito bem definido da nossa vida, a gente tem definido também o que a gente precisa rejeitar, o que a gente precisa aceitar, o que a gente precisa focar, o que a gente precisa, com que tipo de pessoa a gente anda, com que tipo de pessoa a gente não anda. Então isso tudo vai se definindo quando a gente tem um propósito bem estabelecido. E foi isso que eu procurei fazer nesses dias que eu estive ausente. E quando eu voltei, comecei a refletir sobre tantas coisas, sobre o lugar onde eu estava congregando, sobre a minha família, sobre coisas de por que eu sou do jeito que eu sou. E eu vi que isso tem muito raiz, muito origem com coisas que eu enfrentei, com tipos de amizade que eu andava. Então a gente vai pegando características de pessoas e de coisas, e a gente vai se moldando, né? A nossa identidade vai se formando. E digamos que possa até ter sido uma crise de identidade, sim, porque quem estava comigo nesse período de mais de agosto pra cá até dezembro, né, até meados assim de outubro, novembro, pôde perceber claramente o meu nível de estresse. Qualquer coisinha já era um motivo de estresse, eu gostava de ficar isolado. E uma ansiedade, queria resolver as coisas, porque quando eu voltei, aquela sensação de caraca, perdi tempo, eu preciso resolver as coisas. Eu acabava pegando as coisas assim, tudo com uma mão só e não conseguia resolver. Acabava ficando parado no mesmo lugar. Mas graças a Deus, são nesses momentos, sabe, que a gente redireciona a nossa atenção, nosso foco, e começa a focar no que interessa, né? O nosso propósito, ele não se resume no que eu quero, no que eu gosto, no que eu penso, no que eu acho. Não é eu, o foco é Deus, o foco é Ele. Então quando você coloca Ele no lugar certo e redireciona o seu foco, a sua atenção nele, os seus propósitos passam a ser eternos. Então essas frustrações começam a ter lições importantes para você. Você começa a entender o funcionamento das coisas, a atitude de pessoas que não são tão tolerantes com você, não te compreendem bem. Você consegue entender, você consegue olhar as coisas com olhares de misericórdia, olhares de Cristo, e ser mais tolerante consigo e com os outros.